Livro de Esther, capítulo por número 4, no versículo por número 12, diz o seguinte: E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: Não imaginas em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus, porque se tudo te calares neste tempo, o socorro e o livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como estes chegaste a este reino. Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais e nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite. Eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é seguro a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Sucedeu, pois, capítulo 5, sucedeu, pois, que ao 3º dia, Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs num pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. O rei estava sentado sobre seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou a graça aos seus olhos. E o rei apontou para Esther com um cetro de ouro que tinha na sua mão, e Esther chegou, tocou a ponta do cetro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pois bem, meus queridos, analisando esse texto que há pouco li, diante dos versículos corridos aqui há pouco, perceba que esse texto, o escritor vai nos falar acerca de um certo rei, e esse rei chamava-se Assuero, ou por que não dizer Xerxes. Meus queridos, Xerxes, Assuero, ele era um rei muito importante em toda a Pérsia. Por quê? Porque a sua responsabilidade agora era de governar 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Perceba, meus queridos, quão grande é a responsabilidade desse rei chamado Assuero, o rei Xerxes. Meus queridos, a palavra diz que estando este rei, exatamente no seu 3º ano do seu reinado, assentado sobre o seu trono, ele estava agora presidindo um banquete, promovendo um banquete, aonde ali nesse banquete estavam todos os seus servos, os seus oficiais. E a Bíblia diz que este banquete teve a durabilidade de 180 dias, ou por que não dizer precisamente 6 meses. Na verdade, esse banquete, ele havia dentro agora deste plano de Xerxes, haviam 2 finalidades para que ele pudesse estar promovendo este banquete. A primeira finalidade era uma finalidade de cunho político. Como assim? Na verdade, Xerxes, por estar nesse primeiro momento, neste banquete, com seus oficiais, eles estavam ali traçando e vendo estratégias para poder eles entrarem dentro da Grécia e sitiar a Grécia. Perceba que agora o objetivo de Xerxes é traçar essas estratégias militares para sitiar a Grécia. Contudo, a outra finalidade agora deste banquete era uma finalidade de cunho material. Como assim, irmã Letícia? Ora, Xerxes queria mostrar todo o esplendor da sua glória humana. Ele queria mostrar toda a sua riqueza, tudo aquilo que ele havia adquirido, agora estando ele na postura, na posição de um rei muito poderoso na Pérsia. Meus queridos, a Bíblia diz que não para nesses 180 dias, ou por que não dizer
nesses 6 meses. Mas o coração de Xerxes estava um tanto empolgado, de modo que agora ele vai promover um outro banquete. Perceba que há agora o segundo momento deste banquete, sendo que esse segundo banquete teve a durabilidade de 7 dias. Contudo, os convidados deste banquete eram outras pessoas. A Bíblia diz que Xerxes vai promover agora um banquete, agora exatamente no jardim do palácio, na esplanada do palácio real, somente com os moradores, com as pessoas da fortaleza de Suzã. Interessante que o escritor vai aqui nos mencionar que este público que se assentar à mesa com Xerxes era desde o maior até o menor. Meus queridos, ele vai promover esse segundo momento deste banquete. Ele vai promover agora um banquete a toda pompa, ou por que não dizer, muito luxuoso foi este banquete. Tanto é que o escritor vai aqui nos narrar e nos trazer detalhes o quão era luxuoso este banquete, esse segundo banquete. Ele vai dizer que os tapetes eram brancos, ou por que não dizer azul celeste também. Ele vai aqui nos trazer detalhes tão luxuosos acerca deste banquete, que o escritor aqui vai nos falar que as cortinas, elas eram todas de linho, as colunas eram revestidas de mármore puro. Ele vai dizer, meus queridos, o escritor, que os leitos eram todos de ouro, de prata e revestidos de pedras preciosas. Os vasos que os convidados tinham em suas mãos para as suas bebidas eram vasos de ouro e não se repetia nenhum vaso. Mas o que é que você está querendo dizer com isso, irmã Letícia? Se eu fosse parafrasear agora aqui neste encontro de mulheres, porque aqui não é só um encontro de mulheres não, é um encontro divisor de águas na minha e na tua vida. Eu posso extrair aqui desse cenário um encontro muito organizado, porque tudo isso não é para o homem, tudo isso não é para a pregadora, tudo isso aqui é para o Senhor. Está tudo muito bonito, muito organizado, tudo isso é para a glória do nosso Deus. Pois bem, meus queridos, a palavra diz que quando chegou o 7º dia, a palavra diz que essa altura do campeonato, o coração do rei Xerxes já estava no quesito álcool bem elevado. Ele já estava sobre um grande efeito etílico. Ele estava tomado do álcool, de modo que ele vai selecionar agora 7 dos seus eunucos e vai dizer, vão até Vasti. E quem era Vasti a essa altura do campeonato? Meus queridos, Vasti era a esposa, ou por que não dizer a rainha exatamente da Pérsia, a rainha esposa de Xerxes. Os eunucos se preparam e eles vão de encontro a Vasti. Curioso é que também, essa altura do campeonato, Vasti estava promovendo, presidindo agora um banquete. Todavia, porém, haja vista que este banquete, o público, era o público feminino. Ou por que não dizer as mulheres do palácio, as princesas, as mulheres que serviam Vasti. Todas estavam ali se banqueteando. De repente os eunucos aparecem. Há uma mensagem do rei para Vasti. E que mensagem é essa? Ora, Vasti haveria de se apresentar agora ao rei lá no banquete onde ele estava, justamente com os homens da fortaleza de Suzã. A palavra diz que agora Vasti, ela se demonstrara arredio. Ou seja, Vasti diz, eu não vou, eu já estou aqui com as minhas meninas, eu já estou aqui no meio das mulheres do palácio, o que é que eu vou fazer lá? E os eunucos agora, eles pegam a resposta de Vasti e vai agora repassar para o rei. E exatamente não era aquilo que o rei queria escutar. E a palavra diz, meus queridos, que Vasti não se apresentou com diadema em sua cabeça, como o rei havia pedido, quando ele deu ordem aos 7 eunucos para estar diante de Vasti. No meio daqueles homens que ele estava, foi uma afronta para o rei, de modo que o rei agora, ele vai pedir a opinião de quem?
dos homens da ciência, dos homens que lhe davam conselho, os homens da lei, para ver o que é que fariam diante da postura de Vaxi. Todavia eles decidiram que Vaxi haveria de ser destituída. E o que é destituir? É tirar alguém que está numa postura e de repente a pessoa não está fazendo bom uso daquilo que foi lhe dado como oportunidade, e é nesse momento que agora vai ser retirada aquela pessoa daquele lugar. E automaticamente, sempre que alguém é retirado, é nesse momento que há agora, para não desfalcar, alguém que vai tomar o lugar desta pessoa que foi desfalcada. Se eu fosse parafrasear aqui também, sabe o que eu posso dizer? Se há Vaxis que não tem responsabilidade, se há Vaxis que não quer fazer o bom uso daquelas ferramentas que o Senhor delegara, se há Vaxis nesta época que não quer cantar, que não quer pregar, que não quer evangelizar, que não quer fazer a obra de Deus, Vaxi, pega a tua bagagem e sai. Sabe por quê? Porque você nunca vai ser insubstituível. Sempre vai ter alguém cujo rei vai escolher para fazer melhor do que você. Oh, aleluia. Mas foi exatamente isso que acontecera. O rei agora vai escrever para as 127 províncias, segundo a língua de cada província, de cada lugar, que os homens eles haveriam de governar as suas casas, e que as mulheres não poderiam tomar como postura, como ensinamento, a posição de Vaxi, porque Vaxi, ela foi imatura. Vaxi, ela tinha tudo para dar certo, mas ela foi um tanto tola, pastor Lima. O que eu aprendo com isso? É como diz a palavra do Senhor, é como a palavra do Senhor nos diz: a mulher sábia, ela sempre será uma boa edificadora da sua casa, porém a tola vai colocar tudo a perder com as suas próprias práticas, com as suas próprias ações, com o erro das suas mãos. Vaxi foi destituída do cargo de rainha. A Bíblia diz, meus queridos, passa-se um tempo, o rei Assuero, o rei Xerxes, ele vai lembrar da postura de Vaxi. Contudo, agora ele entende que ele precisa agora trazer uma nova rainha para a Pérsia. Ele precisa colocar uma no lugar de Vaxi. Começa então um plano, um projeto agora ali dentro do coração de Xerxes, qual é de escolher dentre a fortaleza de Suzã moças virgens, moças que pudessem ali participar de um concurso, e dentre essas moças eleger apenas uma, para que esta pudesse agora estar no lugar de Vaxi. Começa então a saga, a busca por essas moças virgens dentro da fortaleza de Suzã. E meus queridos, você conhece a história. Essas moças haveriam de passar 12 meses, ou por que não dizer um ano, se preparando no cabelo, na pele, no corpo, usando especiarias, óleos no seu corpo, um tratamento de uma verdadeira rainha, de uma princesa, ou por que não dizer para chegar então no lugar de Vaxi. Interessante que dentre essas moças, uma vai chamar a atenção do coração e dos olhos do rei Assuero. E essa jovem que foi eleita e escolhida foi exatamente Esther. E quem era Esther? Esther era uma jovem judia da fortaleza de Suzã, da tribo de Benjamim, cujos pais morreram no exílio babilônico, órfã de pai e de mãe, cresceu debaixo da ausência da maternidade, cresceu debaixo da ausência de paternidade, porém todavia ela foi criada. A Bíblia diz que dentre essas moças, uma foi escolhida, Esther, porque ela agradou os olhos do rei, o coração do rei. O nome Esther, o significado do nome de Esther, você sabe
que significa estrela. Se eu fosse falar aqui de estrela, eu poderia muito bem dizer que a estrela, pelo fato dela brilhar, e tudo que brilha, obviamente vai incomodar. Ou você pensa que o teu brilho não está incomodando o inferno? Ou tu pensas que o teu brilho não está incomodando pessoas? Mas uma coisa eu te digo, não é por causa disso que você vai deixar de brilhar. O Senhor te chamou para ser alguém que precisa, e assim você está fazendo o que? Se sobressaindo a este tempo, a esse momento. Você está aqui nessa terra, o Senhor te chamou para você se sobressair. Aonde você colocar a planta dos teus pés, você sempre vai brilhar. Mas contudo, o outro nome de Esther, você sabe que era Hadassa ou Hadassa, não sei como você entende. Mas quando eu olho também para o significado de Hadassa, ou por que não dizer Hadassa, eu percebo que o nome Hadassa significa murta. E murta, no português, é um arbusto que é encontrado no deserto. E esse arbusto, irmã, quando ele está ali no deserto, que alguém vai até ele e mexe nas suas folhas e começa a triturar, melhor dizendo, triturar exatamente essas folhas, automaticamente ela vai exalar uma fragrância. Ela vai exalar uma fragrância. Meu Deus, sabe o que eu aprendo com isso? As tuas folhas podem até estar sendo trituradas pelas intempéries da vida. As tuas folhas podem estar sendo trituradas pelas circunstâncias do tempo presente. As tuas folhas podem até estar sendo amassadas pelas crises do tempo presente, pelas dificuldades, mas mesmo assim você sempre vai exalar o bom perfume de Cristo. O que é que eu aprendo com isso? A crise, a dificuldade nunca vai alterar o teu caráter de mulher de Deus, o teu caráter de homem de Deus. A crise não vai jamais alterar o que você é na pessoa de Deus. Não se altera aquilo que você tem a nível de essência. Você pode estar passando por uma terrível tribulação, por uma dificuldade adversa, mas você continua intacta na proporção espiritual, porque essa dificuldade jamais vai alterar o teu caráter na pessoa de Deus. Por isso o Senhor me trouxe hoje aqui para dizer para pessoas: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombras, porque sou o teu Deus. O Senhor está sustentando, está carregando pessoas aqui pela mão. É por isso que Ele me trouxe hoje para dizer: eu te carrego pela mão direita e te digo: não temas, que eu sou contigo. Oh, aleluia. Passamos todos os dias por lutas, passamos todos os dias por adversidade, mas eis aqui o empurrãozinho de Deus. O empurrãozinho de Deus na minha e na tua vida. Como assim? Porque você está passando por luta, mas você chega na casa de Deus para adorar. Você está passando pelas intempéries da vida, mas você chega na casa de Deus para servir. Você está passando por perseguição, sendo apedrejada. Você está sendo perseguida. Há oposições contra você, mas você continua chegando sempre na casa de Deus. Você sempre vai chegar na casa de Deus para servir a Ele, para adorar a Ele. Sabe o que é isso? É alguém forte na presença de Deus. Provérbios capítulo 24, no versículo por número 10 diz: não te mostres frouxo no dia da tua adversidade, para que a tua força não seja pequena. Estela foi escolhida, mas aquele processo de Esther de
1 ano, 12 meses. Sabe o que eu aprendo com isso? Embora as outras jovens virgens estavam ali, sendo tratadas no cabelo, na pele, no rosto, no físico, Esther, em especial, o Senhor estava trabalhando no coração da mesma. Por quê? Porque Esther, ela tinha traumas. Na sua infância, sim, ela teve traumas, feridas. E ela carregava todos esses traumas, todas essas feridas na sua vida, na sua juventude, na sua fase que ela estava de jovem. E o Senhor precisava trabalhar. O Senhor precisava curar, trabalhar nesses traumas, cuidar das suas feridas. Por quê? Porque ela seria uma ferramenta importante lá fora. É Deus curando aqui para poder usar lá fora. Sabe o que eu aprendo com isso? Há um tratamento específico de Deus hoje aqui neste lugar. O Senhor está tratando você. O Senhor está forjando o teu caráter. O Senhor está gerando fundamentos dele em você. Por quê? Porque através de você ele vai alcançar outras vidas lá fora. O Senhor vai inflamar pessoas aqui com o seu fogo, com a sua presença. Porque pessoas inflamadas, elas vão conseguir inflamar os perdidos lá fora. Há um tratamento de Deus. Quem sabe você vem carregando feridas profundas, traumas de infância, coisas que você passou lá atrás, mas contudo perdura hoje no pensamento, no seu subconsciente. Quem sabe você chegou aqui com gatilhos emocional desencadeado. Não sei se é o gatilho da ansiedade, pode ser que seja o gatilho da depressão, pode até mesmo que seja o gatilho do medo. Mas eu quero profetizar, levante a sua mão. O Senhor está curando você hoje aqui. Eu quero profetizar que nenhum desses gatilhos vão permanecer desencadeado. O Senhor está tocando hoje. Ele está tocando hoje e está gerando saúde emocional e psicológica, estrutura em você. Oh, aleluia. Porque só curada que pode curar lá fora. Só sarada que vai ter o poder de sarar lá fora. E há um tratamento de Deus aqui na minha e na tua vida. Esther foi escolhida. Embora Esther estivesse no anonimato, chega um momento que Deus vai buscar essas mulheres lá escondidas. Para quê? Para usar como ferramentas importantes. É como eu costumo dizer, Deus escolhe mulheres comuns para um propósito extraordinário. Eu estou pregando aqui no culto feminino, no culto de mulheres. Ajuda a pregadora. Coloca a mão no ombro dessa guerreira, dessa abnegada mulher que está do teu lado. Diga: Deus escolhe mulheres de uma vida simples, de uma vida corriqueira, de uma vida trivial, mas Ele pega essas mulheres comuns para um propósito extraordinário. Deus está blindando a história de mulheres aqui hoje. Os céus abraça-te agora. Aleluia. Oh, aleluia. Os céus te abraçam aqui hoje. Ele te escolhe. O Senhor está blindando a história de mulheres aqui hoje. Meu Deus, uma mensagem veio para o meu coração, e eu creio também que isso se refere à minha pessoa e a você também, mulher de Deus. O Senhor está blindando a nossa história. Levanta a tua mão, deixa eu profetizar mais uma vez. O Senhor hoje está blindando a tua casa.
blindando a tua casa do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. É Deus dizendo: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não será atingido. Deus está blindando aqui em especial o teu marido, mulher. Deus está blindando ele, livrando ele do laço do passarinheiro, livrando ele do laço da prostituição, livrando ele do laço do mal. O Senhor está blindando homens também. Oh, aleluia. Quem está sentindo a presença de Deus? Continue ligado, porque o Espírito Santo de Deus vai falar hoje. Vai falar baixinho no teu ouvido, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel em nossas vidas. Deus, Ele não trabalha no acidental. É como eu costumo dizer, Deus nunca vai trabalhar no acidental. Como assim? Você ter vindo aqui não foi obra do acaso. Você está sentada nessa cadeira, ocupando essa cadeira, não é algo acidental, não. Foi algo organizado e projetado pelo céu. O céu marcou esse encontro, chamado divisor de água. É Deus dizendo: a tua casa, a tua família nunca será um projeto falido do inferno. A tua casa, a tua família, os teus filhos, toda a tua parentela sempre será um projeto de vitória, e vitória da parte de Deus. Aleluia. Meus queridos, o rei escolhe Esther. O diadema é posto sobre a sua cabeça. Ela é declarada agora a rainha, a esposa de Xerxes, de Assuero, no lugar de Vasti. Mas é como eu costumo dizer, todas as vezes que abre-se uma porta de bênção, nós precisamos vigiar, porque automaticamente por trás dessa bênção pode vir também uma luta. Quer ver? Esther agora, ela assume o trono. Quem sabe Esther pensou: agora eu estou diante de uma estabilidade. Órfão, sem pai, sem mãe, fortaleza de Suzã. Uma vida corriqueira, simples, pacata, para uma rainha. Coroa está na minha cabeça. Eu estou aqui no lugar de Vasti, sou rainha. Em toda a peça, 127 províncias. Mas é nesse exato momento que Deus tem uma chamada para as mulheres do tempo presente. É Deus dizendo: é tempo de tirar a coroa da realeza e se vestir de toda a armadura de Deus. Eu vou dizer de novo. Eu tenho um recado da parte de Deus aqui para as mulheres. Deus está dizendo: é tempo de tirar a coroa da realeza e se vestir de toda a armadura de Deus. Nunca pense que o tempo é bom. Esteja sempre vigilante e preparado para os dias difíceis na terra. A porta da bênção abriu-se para Esther, mas automaticamente, em contrapartida a isso, chegou a luta. E o nome da luta de Esther tem nome, tem origem. Como assim? Amã. Quem era Amã? O amalequita. E nós bem sabemos que os amalequitas, eles odiavam o povo judeu. Amã, o próprio rei Xerxes, escolheu ele, lhe deu poder, autoridade dentro do palácio. Tanto é que esse mesmo Amã, todas as vezes que ele chegava na porta do palácio, os homens que estivessem ali na portaria tinham que por obrigação se prostrar diante dele, porque a Bíblia diz que Amã, a sua autoridade estava acima de todos os servos do palácio e também de todos os príncipes do palácio. Mas enquanto muitos homens estavam se prostrando diante de Amã, havia um que nunca se prostrava. E quem era esse homem? Mardoqueu, primo de Esther.
Amã chegava com o seu fardamento condecorado, com as suas regalias. Uns se prostravam, mas Mardoqueu se mantinha de pé. Sabe o que eu aprendo com isso? Nesse tempo presente, jamais iremos nos prostrar diante do homem, porque o único que é digno de nós nos prostrarmos é o nosso Senhor e Salvador, é o nosso Deus. Unicamente este é que nós precisamos render glória, render graça, render honra. Amã ficou com o seu coração tanto orgulhoso por causa disso. O seu coração está tomado de cólera, de ódio, pelo fato de Mardoqueu não ter se prostrado diante dele. E automaticamente ele vai elaborar um plano maquiavélico. Que plano é esse? Ele vai persuadir o rei Xerxes, pastor Lima, assinar agora um edito de extermínio, de morte para o povo judeu. Porque agora eu entendo que Amã, ele projetou o seguinte: eu vou falar, eu vou persuadir, eu vou induzir o rei Xerxes a assinar esse edito de morte, de extermínio dos judeus, porque eu vou dizer que os judeus vêm crescendo em número, em quantidade, em multidão, e há aqui uma grande chance desse povo querer dominar, reinar aqui, tomar o trono dele. E ele caiu como pato na história. A Bíblia diz que então os editos foram para as 127 províncias. O povo agora está em luto. O povo está agora com o coração preocupado. Ora, eles haveriam de morrer. O povo estava em luto. O povo estava clamando, pedindo, rei, para que acontecesse algo que intervisse aquilo. Mas uma vez que o rei, ele assinou com o selo do seu anel, não podia se voltar atrás. A Bíblia diz que aonde chegava esse edito de extermínio, o povo rasgava as suas vestes, se vestia de pano de saco. O pano de saco agora era o leito dos judeus. Os judeus estavam desesperados, tanto é que Mardoqueu não viu outra saída. Com as suas vestes rasgadas, com um pano de saco, cinzas e terra sobre a sua cabeça, ele vai agora mandar uma mensagem para quem? Para Esté, pedindo para que Esté se apresentasse ao rei e pudesse fazer alguma coisa para salvar o povo judeu, inclusive ela que era uma judia. Mas a resposta de Esté foi: você sabe como é que funcionam as coisas aqui? O homem ou a mulher que não for chamado e se apresentar ao rei, se apresentar ao pátio interior sem que seja chamado pelo rei, é morte certa, salvo que o rei estenda um cetro de ouro. Faz 30 dias que eu não me apresento ao rei. Faz quantos dias? E a pergunta que não quer calar hoje aqui nesse encontro de mulheres: faz quanto tempo que você não se apresenta ao rei? O Senhor está cobrando de mim, está cobrando de você. O Senhor está dizendo: é tempo de resgatar o segredo do quarto, é tempo de voltar para a intimidade. É Deus dizendo: coisas só vão ser resolvidas a teu respeito se você se posicionar a mim. Está com quanto tempo que você não se relaciona com um rei? Está com quanto tempo? Esté, ela errou 30 dias longe do seu rei. Mardoqueu reforça a mensagem, manda mensageiros e diz para ela: Esté, se contudo tu te calares, o socorro e o livramento chegará sobre os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. Será que não foi para isso que Deus te levou a essa postura de rainha? Será que não foi para isso que o Senhor te colocou naquele lugar?
Será que não foi para isso que o Senhor abriu aquela oportunidade de emprego, aquela cadeira que você sentou? Há um propósito naquele lugar. Será que não foi para isso que Deus te colocou no meio daquela vizinhança? Será que não foi para isso que Deus te trouxe a esse ministério? Se contudo tu te calares nesta época, o socorro e o livramento vai chegar sobre o povo de Deus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. Será que não foi para isso que Deus te colocou e te levantou e te entregou essas ferramentas? Oh, aleluia! Diante disso, Esther não podia se posicionar de forma diferente. Ela entende agora que a chamada de Deus é uma vocação para ela. Olha para essa irmã que está do teu lado, diga para ela: a chamada de Deus na sua vida é uma vocação de Deus. Ele te chama para algo grande. Aí ela vai mudar o seu discurso. Ela vê agora o peso da responsabilidade que está diante dela. Ela muda o discurso. E ela vai dizer o seguinte: peça para todo o povo judeu. Peça para todo o povo judeu jejuar, não beber água, não comer durante 3 dias. Porque eu e as minhas moças, assim nós faremos. Você entende o que significa isso? É trabalho de unidade, pastor Lima. É alguém que entende que, se eu fosse falar acerca de um jargão social que é falado aqui no meio da terra, que diz que uma andorinha só não faz verão, eu poderia dizer assim, que um só não consegue produzir. Nós precisamos de trabalho de unidade, precisamos estarmos unidas, unânimes, precisamos estar fortalecidas, precisamos segurar a corda da oportunidade com Deus. É como eu costumo dizer, mulheres determinadas a vencer, é o tipo de mulheres que nunca vai perder as oportunidades que são geradas pelo céu, como oportunidade. Se Deus colocou essa mulher do teu lado, não é para você fazer sozinha, é para você se juntar a ela. E se juntar a outra. É trabalho de unidade. Por gentileza, eu quero ver as mulheres de mão dada. Pega aí na mão dessa mulher que está do teu lado. Não solta, não solta. Olha para ela e diga: se precisar de mim, se é para o crescimento do reino, eu estou aqui para somar contigo. E o nosso trabalho de unidade vai abalar as estruturas do inferno. Deus nos chamou para sermos guerreiras, mulheres de Deus. Porque se nós não trabalharmos dessa forma e juntarmos as nossas forças, Amã vai conseguir o que de fato ele deseja. Amã vai conquistar aquilo que ele tem por objetivo. Amã, ele vai chegar ao alvo principal. Qual é? A morte espiritual de pessoas. Morte física. Aleluia. Porque os projetos de Amã tipifica os planos maquiavélicos do inferno. Quando eu olho aqui para Amã, sabe o que eu entendo? Amã tipifica os planos e projetos malignos de Satanás contra a vida daquele e daquela que foi escolhida por Deus. Amã tipifica tudo isso. Por isso nós precisamos juntarmos as nossas forças para pegar o nosso inimigo na contramão. Quem está entendendo o que é que Deus está dizendo? Levanta as tuas mãos. Há uma força espiritual que reage hoje aqui em nosso meio. Aquilo que o inimigo projetou a nível de destruição, Deus está materializando em bênção. O Senhor hoje está descendo escudo no ombro de homens e mulheres para entrar na guerra e vencer. Oh, aleluia, Jesus. O Senhor nos chama nesses últimos dias para nós nos posicionarmos como mulheres de Deus.
Só assim nós iremos implacavelmente bloquear os projetos maquiavélicos de Amã contra o nosso povo, contra a nossa casa, contra aquilo que Deus tem erguido, tem levantado contra as nossas, a favor, corrigindo das nossas vidas. O inimigo quer destruir, mas ele não vai conseguir. Sabe por quê? Porque ele é o frustrado. A tua casa, a tua família, o teu ministério, o teu corpo físico, as tuas finanças, o teu sentimental, o teu emocional, pertence unicamente ao Senhor. Aleluia. Pois bem, meus queridos, Esther foi muito estrategista. Esther agora entende que trata-se de uma verdadeira guerra. Nós estamos vivendo uma guerra espiritual. Estamos debaixo de uma guerra espiritual. E a cada dia nós precisamos nos prepararmos com força, com autoridade, com sabedoria. Precisamos a cada dia pedir ao Senhor resiliência. Precisamos ter resiliência nos dias de hoje. Precisamos ter empatia pelos nossos irmãos. Porque se nós temos resiliência, temos o controle dos nossos problemas e temos essa postura, de força na pessoa de Deus, automaticamente o nosso coração vai estar aberto para quê? Para o amor, para nós compreendermos outras pessoas que são mais fracas do que nós, para nós entendermos as necessidades dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Deus está gerando empatia no coração de pessoas. Porque não é só você, a outra parte mais fraca precisa dessa empatia, para que você venha se colocar no lugar de A e de B. Aleluia. Esther automaticamente foi gerado no seu coração essa empatia. Ela olhou para Mardoqueu, seu primo, viu a dor dele, viu a dor dos judeus e disse: eu vou me posicionar. Embora ela fosse também um dos judeus, mas ela estava assegurada ali exatamente onde ela estava como rainha. Mas ela pensou no seu povo. Dentro dela foi gerado porção de empatia. Ela pensou: eu me coloco no lugar dos meus irmãos. E a Bíblia diz, meus queridos, que Esther jejuou 3 dias com as suas moças. O povo judeu estava jejuando. E agora é o momento de se apresentar. A Bíblia diz que chegou o 3º dia, Esther vai se vestir com seus vestidos reais. Ela vai se colocar diante do pátio interior. Mas esse vestir dos seus vestidos reais, eu não vejo aqui como algo que venha fazer e tornar Esther diferente, não. Porque quem olhasse para Esther, de fato ela estava diferente, mas não por suas vestes, mas pelo semblante espiritual, por causa da oração, por causa do relacionamento, por causa da força de Deus que estava sobre ela. Tanto é que quando Esther se apresenta esplêndida, linda, nas suas vestes, a Bíblia diz que Assuero, Xerxes, ele olha para Esther. Esse olhar aqui não é carnal. Ele não olhou para os vestidos porque sabia que sempre Esther iria se apresentar muito linda, muito bonita, muito formosa. Mas quando ele olha para o semblante de Esther, ele percebe que ela estava diferente. Sabe o que é essa diferença? É o brilho de Deus, é o brilho do Senhor que está sobre a vida da mulher de oração, que está sobre a vida do homem que se reserva. Você se apresenta e a Bíblia diz que o rei automaticamente ele vai estender o seu cetro de ouro. Ela toca na ponta do cetro. Houve uma aprovação do rei.
Você crê que nesse momento, diante da tua petição, diante do que você veio buscar hoje neste culto de senhoras, o rei já ia estender o seu cetro. Ei, o rei já ia estender o cetro da sua justiça. E hoje você toca na ponta do cetro. É Deus dizendo: pede que tu queres, que eu vou atender. Não importa qual é a tua petição, eu irei fazer em tua vida. O rei se agrada de Esther e diz: qual é a tua petição, minha rainha? Pede que tu queres, que eu te dou até a metade do meu reinado. Ribicalabra Soria. Você está entendendo? Se você estiver desligada, você não vai receber hoje neste encontro de mulheres, neste culto de senhoras. Mas se você estiver ligada com o céu, você entende exatamente o que é que o Senhor está dizendo. Filha, aquilo que tu veio pedir, ou por que não dizer o que tu veio reforçar aqui hoje? Porque pedido tu já havia feito bem antes. Porque eu contemplei o teu momento do choro naquele quarto. Eu lembro-me muito bem quando tu se prostrou lá naquele lugar. Eu sei quando tu quando você se reservou naquele cantinho da tua casa e começou a chorar com lágrimas que desciam como torneira na superfície do teu rosto. As lágrimas não vinham só do rosto, mas era a tua alma expelindo e pondo para fora o choro engasgado. É Deus dizendo: eu vou atender a tua petição. Eu vou atender. Eu vou atender. Aquela oração que você fez dentro do teu carro particular, quando você estava ali dirigindo, ou quem sabe estava do lado de quem estava dirigindo, você curvou a cabeça diante da luta que você estava passando e disse: Senhor, resolve, porque já não é cabível as minhas mãos, não está mais no meu controle, está no controle do céu. Deus está dizendo: filha, eu escutei a tua oração dentro do carro. Eu escutei a tua oração quando você estava fazendo os teus afazeres domésticos, lavando roupa ali no tanquinho, na louça, varrendo a casa, mas contudo o teu coração estava direcionado para mim. E é Deus dizendo: eu ouvi a tua oração. O choro pode durar uma noite, mas saibas tu, mulher, que a alegria vem no outro dia pela manhã. Quem sabe você dormiu de ontem para hoje com um pensamento de desistência, mas automaticamente os céus desceu combustível e você acordou pela manhã com vontade de continuar. Sabe o que é isso? Não é porque você seja boa o suficiente, não é porque você seja queridinha de Deus, não é porque você seja alguém que o Senhor escolhe no meio de muitas, não. Sabe o que é isso? É a graça de Deus que se movimenta a teu respeito. Se não fosse a graça de Deus, você já tinha desistido. É a graça de Deus que se movimenta. É a graça de Deus que se movimenta. Ah, se você soubesse os planos de Amã contra a tua vida, minha irmã, se você soubesse, você mesma, minha irmã, levanta a tua mão. Rabaia Soria Calabrante. Riminihas. O diabo, ele não consegue te atingir. Sabe por quê? Porque tu é revestida e blindada pelo céu. Contudo, ele vem mexendo naquilo que tu ama. Mas Deus manda dizer: enquanto tu estiver num propósito, enquanto tu estiver na oração, eu estou guardando os teus, eu estou velando pelos da tua casa, eu estou guardando a tua parentela. O inimigo esses dias pensou e projetou uma morte, mas implacavelmente os céus entrou em ação, e aqui o Senhor manda dizer e confirmar: o livramento chegou lá naquele lugar, a cova fechou por amor de ti. Oh, aleluia, oh, aleluia. Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor.
Adora, adora, porque Ele está aqui. Adora, adora. Uma mulher chegou aqui com um grande problema na sua casa. E essa mesma mulher, quando estava vindo, com a voz embargada, com as lágrimas descendo sobre o rosto, e falando com o Senhor com a voz embargada, os olhos tomados de lágrimas, diz: até quando, Senhor, irei eu suportar essa afronta? Mas Deus manda te dizer, minha filha, até aonde eu colocar um ponto final. Esses dias o Senhor está chegando com um ponto. O basta de Deus está chegando sobre a tua vida. Deus está falando para uma mulher específica. É Deus dizendo: quem vai fazer sou eu. O basta chegou na tua história. A minha mão é mão que quando movimenta, organiza tudo e coloca no lugar. Eu creio, Senhor, que assim tu vai fazer, meu Deus. Porque tu és fiel. Tu és fiel. Tu és fiel. O que é que tu queres? Que eu dou até metade do meu reino. Esther diz: não. Eu quero um banquete. E esse banquete, meu rei, estará eu, você e Amã. É só isso, minha rainha? Sim. No outro dia pela manhã estava ali o rei Xerxes Assuero, Amã na sua cadeira, na mesa. O banquete, muita comida. Amã estava contente. Amã pensou: eu vou me promover diante do meu rei e da minha rainha. Eu vou ganhar pontos com ele. Mas Amã não sabia que havia uma mulher de oração na mesa. Uma mulher com estratégia. Uma mulher que estava na direção de Deus. Termina o banquete. O rei curioso pergunta: e aí, minha rainha, o que é que tu queres afinal? Curioso, ele vai pedir: pede o que tu queres. Ele vai perguntar, melhor dizendo: o que é que tu queres? Ela vai dizer: meu rei, eu quero mais um dia de banquete. Foram 2 dias de banquete, sendo que no segundo dia, depois que eles comeram, beberam, Amã estava ali mais uma vez, com o coração orgulhoso, pensando que ia ser promovido pelo rei e pela rainha. Ao terminar ali o banquete, o rei mais uma vez vai perguntar para Esther: o que é que tu queres afinal? Me diz o que é que tu queres, qual é a tua petição? Esther, eu te dou até metade do meu reino. Aí Esther, agora é o momento certo. Esther vai dizer o seguinte: meu rei, se a tua rainha tivesse em perigo, o seu povo debaixo de um mandato de extermínio, o que é que tu faria? E o rei vai dizer: como assim? Quem é que quer colocar a mão na minha rainha? Quem é que quer colocar a mão em você? Quem é que quer colocar a mão, estender as mãos sobre o ungido? E uma ungida de Deus é melhor que nunca tivesse tentado algo contra você. Ei, esses dias o Senhor vai colocar o inimigo no chão. Esther agora, a estrategista, vai dizer: é Amã. É Amã que quer. É ele que é o nosso inimigo, ele que quer nos matar. Prepara-se uma mesa na presença dos meus inimigos. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Diga comigo: prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Diga: o inimigo, ele tem que escutar isso aqui hoje. Diga em voz e bom tom: prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Rabaia Soria. Aleluia. Salmos já vai bem nos dizer isso. Meu Deus, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte,
cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e transborda o meu cálice. Oh, quero convidar as irmãs para ficarem de pé. Oh, aleluia, Jesus. Oh, aleluia, meu Deus. Meu Deus, eu creio que tu já preparou, Senhor. Tu já preparou porque tu és fiel. Tu já preparou, Senhor. Deus, tu nos escolheu. Nós somos mulheres comuns para um propósito extraordinário.